Olá, esse é o nosso segundo encontro, a nossa segunda lição deste maravilhoso material de estudo do Evangelho em Graça. E nós vamos continuar tratando-se do assunto deste material que é espíritos revestidos de carne. E a lição de hoje trata-se no título Se revestiu de carne. Então, continuando com a lição, temos que então somos naturalmente os espíritos que o Pai os revestiu de carne. O Pai permitiu que o nosso espírito, a um determinado tempo, em uma determinada geração, se revestisse de carne para viver experiências nessa terra. E há um tempo que o Pai dirá: chega, volta para casa. Alguns voltaram com dever cumprido, no que já conhecemos de termos falado do que é ser embaixador de Cristo. Isso é, alguém que saiu da sua pátria para cuidar de interesses dessa pátria em outro país. E isso é correto em o que é a Igreja de Cristo aqui, embaixadores e embaixatrizes de Cristo, o seu Senhor aqui. Saímos da nossa pátria celestial e então viemos a esta pátria em uma esfera humana, revestido de carne, para cuidar dos interesses do reino de nosso Cristo. Não estamos aqui para duelos, para brigar, para inflamar, para criticar, e sim para avançar. E é que estamos aqui. Estamos aqui defensores do reino de Cristo, cada um na sua vocação a que foi chamado, e a paralisar o engano da religiosidade, da religião, e vimos embaixadores do reino da luz e da paz, excelentemente a todo o entendimento. Cada um na sua capacidade otorgada por Cristo, sendo instruído pelo Espírito Santo, que já habita em cada um de nós, né? A andar nessa terra sob o temor e guiar de Deus. O não entendimento que somos espíritos revestidos de carne muda e muitas coisas. Vejamos o que Deus disse a Jó. Jó 38, versos de 1 ao 21. Então eis que Deus respondeu a Jó do meio de um tufão e indaga: quem é este que busca turvar os meus desígnios com palavras sem conhecimento? Agora, pois, prepara-te como homem, porquanto eu te questionarei e tu me responderás. Onde estavas tu quando eu lançava os alicerces da terra? Conta-me se é que tens verdadeiro entendimento. Quem determinou os limites das dimensões da terra? Talvez tenhas essa resposta, ou quem estendeu sobre a face da terra o cordel, a linha de medir, e quanto aos seus fundamentos, sobre o que foram assentados. E quem colocou a ângular, a pedra fundamental? Enquanto os liseiros matutinos, como a alva, juntos cantavam, e todos os anjos, filhos de Deus, bradavam de júbilo. Ou ainda quem represou o mar, estabelecendo-lhe portas, quando este rompeu do ventre materno, quando vesti de nuvens e em densas escuridão o envolvi, quando tracei os seus limites e o restringi mediante portas e barreiras, quando eu lhe ordenei: até aqui virás, contudo não avançará, e aqui
se quebrará o orgulho das tuas ondas. E tu, Jó, já deste as ondas amanhã, ou determinasse a alvorada o seu lugar, a fim de que ela apanhasse a terra pelas pontas e sacudisse dela os perversos? A terra toma forma como o barro sob o trabalho do sinete, e tudo nela se observa como as cores de uma roupa. Mas os ímpios é negada a sua luz, e quebra-se o seu braço erguido em altivez. Jó, já foste até as nascentes do mar, ou já passeastes pelas obscuras profundezas do oceano? As portas do Sheol, do mundo dos mortos, já lhe foram mostradas? Observastes os portais das densas trevas da morte? Tens alguma ideia do quanto são imensas as áreas de toda a terra? Dizes-me, se de fato sabes algo sobre tudo isso. E mais, como se vai ao lugar onde habita a luz e onde se localiza a residência das trevas? Conseguirias tu conduzi-las cada qual ao devido lugar a que pertencem? Conheces o caminho para a moradia delas? Ora, por certo tu sabes bem, afinal já eras nascido e os teus dias são numerosos. Observamos que no decorrer de várias perguntas de Deus a Jó, no verso 21, ele dirige-se então, não mais com outra pergunta, mas com uma resposta de afirmação de sua já existência junto a Deus. Porque nesse tempo já está falando com Jó, tu eras nascido, e porque é grande o número dos teus dias. Então, quando Deus fundava a terra, o espírito de Jó estava lá. Aqui diz-nos estava. E quando Deus colocava o cordel, quando Deus lançava as bases, o espírito dos filhos de Deus estavam lá. Aqui Deus está dizendo, estava, porque já não estava de carne e osso. Grande era o número dos dias. Grande era o número dos espíritos dos eleitos, e o meu e o teu espírito. Vejamos os versos de 4 a 7. Onde estava tu, quando eu fundava a terra? Faze-me saber, se tens inteligência. Quem lhes pôs as medidas, se é que sabes? Ou quem estendeu sobre ela o cordel? Sobre que estão fundadas as suas bases? Ou quem assentou a sua pedra de esquina? Quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam e todos os filhos de Deus jubilavam, no que no tempo de Deus ele permitiu que viéssemos revestir-se de carne para ter essa experiência humana. Está escrito, Jó capítulo 10, versos de 9 a 13. Peço-te, lembres de que, como barro, me formasse e me farás voltar ao pó. Porventura não me vazaste como leite, e como queijo não me coalhastes? De pele e carne me vestiste, e de ossos e nervos me teceste. Vida e misericórdia me concedeste, e o teu cuidado guardou o meu espírito. De pele e carne me vestiste, de ossos e tendões me teceste. Jó 38, 4, 12. O que Deus fez? Jó diz que o próprio Deus o revestiu de carne e sangue. Isto concorda com o que o apóstolo Paulo diz em Hebreus 2,14. E visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo. Hebreus 2,14. O que estava vestindo de pele e de carne? O espírito.
Jó 10, 12, 13. Tens-me concedido vida e misericórdia, e a tua providência tem conservado o meu espírito. Porém, essas coisas as ocultastes no teu coração. Bem sei eu que isto esteve contigo. Esta sabedoria que eu já era um espírito contigo e que fui revestido de pele e de carne, isto ocultaste em teu coração. Tu guardaste só para ti. Vejamos que a religião nos ocultou muitas coisas. Ela nos ocultou a nossa verdadeira identidade. Dizia de irmos para o inferno. E como é possível se viemos de Deus? E por nossas origens ser do Pai, de Deus, e temos uma pátria celestial, temos que voltar para Ele. Se a sua pátria é o céu, tens que retornar para a sua pátria, ou então não seria. Como é que poderíamos entender um Deus de amor se Ele mandasse alguém para o inferno, porque esse alguém não quer servi-lo? Bom, este Deus, as Escrituras nos afirmam que Ele é quem disciplina aquele a quem ama e que açoita ao que recebe por filho. Pois o Senhor disciplina a quem ama e educa todo aquele a quem recebe como filho. Hebreus 12, 6. Mas Deus não obriga você. Ele corrige e disciplina. Mas se você é filho, como que Deus te mandaria para a casa de outrem? Não se faz isso a filho. Bom, então essa concepção de Deus não é procedente. Algo de errado está acontecendo nesse entendimento. Percebe-se que a concepção da igreja é de um Deus mau, que pela causa de não o servir, então pode ter-se em huir este para um certo inferno ardente. E quem envia para este lugar de tormentos é Deus, porque eu não o sirvo. Entende-se agora de ser assim, ele não haver morrido por mim? Se a morte dele não foi por mim, o que vem em verdade é que o filho, o meu filho, nunca virá a perder a sua filiação e que o pai nunca perderá a sua paternidade. Seja o que fosse o que vier, tudo o que poderia ou veio trazer distanciamento do pai, isso foi o pecado em carne, na carne. Isso é obra da carne. Daqui a pouco, ou pouco mais, Deus mesmo nos providenciou o resgate. E aqui, novamente estamos, por meio da graça redentora de Cristo, a nossa alma descansa nos braços amorosos do Pai. E descansando nos braços amorosos do Pai, podemos dizer de isto ser de um amor incondicional. Aliás, nada em troca. Este amor não quis nada em troca. O Pai nos procurou-nos e resgatou-nos por seu amor incondicional. O Pai sempre amou-nos, mesmo errados, caídos e dignos de eterna perdição e condenação. Mas o seu amor incondicional achou-nos e nos resgatou por seu amor, e curou-nos as feridas, e nos tornou unidos eternamente a Ele. Não houve ódio, foi puro amor. E aqui nós paramos para a próxima lição. Nosso muito obrigado, né? Ficamos na paz e na graça de Deus. E vamos para a terceira lição, né? Onde nós vamos estar dando continuidade a esse maravilhoso estudo. Graça e paz.